Olá, eu sou Rodrigo Peçanha, especialista em hipnose clínica, professor de hipnose, e seja bem-vindo a mais uma aula do curso online de hipnose clássica gratuita, um curso que vai te ensinar hipnose do zero e ainda vai te dar um certificado no final. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a capa do mago ou a roupa do mago. Nas últimas aulas eu falei sobre autoridade, sobre expectativa e sobre rapport, que é a arte de encantar pessoas. Juntando essas três coisas, nós dizemos que a pessoa vestiu a roupa do mago, está usando a capa do mago. Ou seja, a pessoa se tornou um símbolo de poder, de admiração. As pessoas vão passar a te ver como um símbolo de respeito, como o hipnotista ou como a hipnotista. E é muito importante que você se torne um mago de verdade, ou uma maga de verdade, e não apenas use a roupa do mago. Por quê? Porque vai acontecer algumas vezes da sua hipnose falhar, de não dar certo, ou de alguém te colocar para baixo e falar, tá vendo como é bobagem, essa pessoa aí é um charlatão, tá tentando te enganar, hipnose não existe. E se a pessoa fizer isso, rasgar sua capa, rasgar sua roupa do mago e você perder os seus poderes, é porque você ainda não era um mago de verdade. Vou trazer o exemplo do Superman. Eu adoro trazer o Superman para os meus exemplos. Se você rasgar a roupa do Superman, rasgar a capa do Superman, ele continua sendo o Superman. Ele continua sendo poderoso. E é isso que você tem que ser. Você tem que se tornar um mago. Mas, Rodrigo, eu não estou entendendo nada. Que história é essa de capa do mago e roupa do mago? Então eu vou te contar uma história. Uma história que vem, se eu não me engano, do livro A Estrutura da Magia, do John Grinder e do Richard Bandler, que são os grandes mestres da PNL. Conta a história de um príncipe que vivia num reino muito distante. Esse príncipe muito rico, muito poderoso, ele acreditava em tudo. Ele só não acreditava em três coisas. Ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em ilhas e ele não acreditava em princesas. Eu conheço uma outra história, uma outra versão que fala em sereias, tá? Mas eu vou ficar aqui com as princesas. Ele não acreditava em Deus, nem ilhas e nem em princesas. E um dia esse príncipe foi viajar. Ele fez uma viagem muito longa, de muitos dias, uma viagem muito cansativa, e ele chegou num lugar totalmente novo. E ele chegou nesse lugar e ele viu pedaços de terra cercado por águas. E ele falou, opa, ilhas existem. E daí ele chegou mais perto e ele viu algumas criaturas que ele não sabia o nome, criaturas muito bonitas. E ele falou, opa, princesas existem. E nesse momento ele olhou para um lado, tinha um homem de preto, vestindo uma roupa toda preta com uma capa, e o homem mexia nas mangas assim. E ele falou, opa, se ilhas existem e princesas existem, esse homem aqui deve ser Deus. E ele foi falar com esse homem. E ele perguntou, tudo isso aqui é real? E o mago falou, sim, ilhas existem, princesas existem, e eu sou Deus. E o príncipe ficou maravilhado com aquilo, voltou, fez a viagem de volta, vários dias de viagem, e foi contar para o pai dele. Pai, eu viajei, eu vi um lugar que tem ilhas, eu vi um lugar que tem princesas e eu conversei com Deus. Aí o pai dele olhou para ele, pensou um pouco. Esse cara que você diz que é Deus, ele estava de preto? Tava. Ele tinha uma capa preta? Tinha. E ele mexia nas mangas da roupa dele assim, de um jeito especial? Sim, mexia. Bom, essa pessoa que você viu não é Deus. Essa pessoa que você viu é um mago muito poderoso. E ele te hipnotizou. Ele fez um feitiço para você poder enxergar tanto as ilhas quanto as princesas. E daí o príncipe ficou abalado com aquela informação e falou, não, eu vou lá tirar satisfação com aquele mago. E pegou e fez toda a viagem de volta, viajou mais tantos dias, passou por várias dificuldades, até que ele chegou naquele mesmo lugar e foi falar com o mago. Você me enganou. Você disse para mim que era Deus, você disse para mim que existiam ilhas e você disse para mim que existiam princesas, mas é tudo um feitiço. Eu só estou enxergando essas coisas porque você me hipnotizou e soltou um feitiço. Aí o mago olha para ele e fala assim, quem falou isso para você? Foi o rei? Foi. E o rei é seu pai? É. Então, na verdade, o que você não sabe até hoje, que você precisa saber, é que o rei
também é um mago. O rei é um mago muito poderoso. E ele soltou um feitiço em você. O rei te hipnotizou. E é por isso que você não enxerga ilhas no seu reino, e é por isso que você não vê princesas no seu reino, porque você está sob o feitiço do rei. E daí o príncipe, chocado com aquela informação, voltou para o castelo e foi falar com o pai dele de novo. Pai, o mago me disse que você também é um mago, e que você soltou um feitiço e me hipnotizou, e por isso eu não consigo enxergar as ilhas, por isso eu não consigo ver as princesas. O que é verdade? E aí o pai olhou e falou assim, sim, é verdade. Eu também sou um mago. Aí o príncipe falou, mas e a verdade? Eu quero saber a verdade, o que é real? E daí o mago olha para ele, o rei olha para ele e fala, tudo é uma ilusão. E tudo é real. Aí o príncipe fala, não, mas eu preciso saber de verdade, o que é real? E o rei fala de novo, tudo é uma ilusão. E tudo é real. E daí o príncipe abalado fala, eu quero morrer, eu não aguento mais viver num mundo de ilusões e eu quero morrer. E daí o rei faz um movimento com a mão e aparece a morte. E a morte vem e faz um sinal para ele, venha comigo, porque a morte é real. E daí o príncipe se toca que a única coisa real que existe ali é a morte. E ele fica com medo e fala, não, pensando bem, eu não quero morrer. Eu quero continuar aqui, nesse mundo de ilusão. E daí o rei, que é um grande mago, olha para o filho e fala, agora você está pronto. Agora que você tem a clareza sobre isso, você também está pronto para se tornar um grande mago e criar o seu próprio mundo com as suas próprias ilusões. Gostaram da história? Essa é uma história que eu acho muito fabulosa, porque ela fala não somente de vestir a capa do mago e se tornar um mago, mas se fala também sobre realidade. E o que é real? O que é real? Se a pessoa que está hipnotizada e ela viu lá o Michael Jackson, ela viu o Silvio Santos, ela viu, sei lá, o Neymar e ficou emocionada e chorou, as pessoas me perguntam, Rodrigo, é real? Ela vê o Silvio Santos de verdade? Ela vê o Michael Jackson de verdade? E sim, ela vê de verdade. Porque a realidade, ela é subjetiva. Significa o quê? Significa que os fatos são apenas fatos. Nós é que vamos interpretar os fatos, dar um significado e transformar aquilo em realidade. É você quem constrói o seu mundo. Por exemplo, joga Corinthians e Palmeiras. Corinthians ganha de goleada. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Depende da realidade que você vai criar para você. Se você for corintiano, você vai criar uma realidade no qual isso foi ótimo. Se você é palmeirense, vai criar uma realidade que o mundo é horrível porque o Palmeiras perdeu. Se você torcer pro Bahia, você vai falar, tanto faz, esse time nem é meu, nem é do meu estado, então tanto faz. E a sua realidade vai ser neutra. Você é quem vai criar a sua realidade subjetiva a partir da sua percepção de mundo. Lembra do que eu falei lá no primeiro vídeo? Hipnose é uma ferramenta de foco, concentração e imaginação, que permite usar a comunicação para alterar a nossa percepção da realidade. Porque o nosso cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginação. Você pensa em comida, sua boca começa a salivar. Você pensa numa situação ruim, você fica ansioso, você tem uma descarga de adrenalina, de cortisol no seu corpo. Você pensa que ganha na loteria ou pensa na pessoa amada e você tem uma descarga de dopamina, de serotonina e você se sente feliz. Você cria a realidade à sua volta. E o que a gente aprende com a hipnose é como é que eu posso manipular a minha percepção da realidade para ver o mundo com outros olhos. Isso é se tornar um mago. É entender, compreender e se apropriar dessa sabedoria, dessa ferramenta ou dessa habilidade. Então, a partir de agora, eu quero que você não apenas vista a capa e a roupa do mago. Eu quero que você se torne um mago da hipnose de verdade, para que o seu poder funcione com ou sem a capa.
e para que você tenha muito sucesso nas suas hipnoses a partir de agora. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.